Olá, pessoal. Começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, uma realização da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, sobre o segmento de diagnóstico. A cada programa mostraremos os grandes players do mercado que são associados da CBDL, assim como conheceremos os gestores que comandam essas empresas. Por isso, estar associado à CBDL é muito importante para as empresas do setor. E o nosso convidado hoje é o Fúvio Facco, gerente-geral para a América Latina na The Buying Insight, uma organização presente em mais de 100 países e que tornou-se parte do grupo Thermo Fisher Scientific. E o Fúvio é também vice-presidente da CBDL. Obrigado por participar, Fúvio. Que alegria ter você aqui conosco no programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Prazer é todo meu, Elias. De fato, participar dessa nova empreitada aí da CBDL é um grande prazer. Com certeza para nós também, Fúvio. E você também é CBDL, né? Então, certamente você sabe a importância que tem, né, levar comunicação para o mercado, principalmente por meio, né, das mídias sociais, e em especial desse programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. E antes da gente se aprofundar um pouquinho na conversa com o Fúvio, vamos à palavra do presidente com Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, é com grande prazer que eu trago hoje, junto com Elias Alhad, a primeira edição do programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. E hoje começaremos com o Fúvio Facco, que tem grande experiência no mercado diagnóstico, tendo passado por uma trilha brilhante em diversas empresas e hoje é líder da Buying Insight. Ele trará grandes novidades, abrirá o seu coração aqui para vocês e tenho certeza que vocês vão apreciar as informações, trajetória da empresa e perspectivas. Isso no mercado diagnóstico é a alma do que nós temos, a informação, a tecnologia, a forma de abordar o cliente e engajar o paciente nessa jornada, tornando cada vez mais leve e cada vez mais fácil o acesso a terapias eficazes. O diagnóstico tem o seu valor e isso está cada vez mais consciente, mas é importante vocês conhecerem também o valor dessas pessoas que estão por trás das empresas que são associadas aqui à nossa entidade. Então, muito obrigado por assistir esse programa, compartilhe, divulgue e você que não é associado, procure a CBDL. Muito obrigado e bom programa para vocês. Bom, Fúvio, o Carlos Gouveia você conhece bem também, né? Já há muitos anos atuando, né, em parceria com ele, na CBDL, no segmento. Queria que você trouxesse um pouquinho também desse trabalho do Carlos Gouveia. Bom, o Carlos eu tenho para mim assim, uma palavra que define bem, incansável. A energia que ele coloca nas ações, eu acho que é louvável e a gente tem uma grande satisfação de tê-lo liderando, né, as iniciativas da CBDL junto às outras entidades, principalmente junto ao governo, né, seja a Anvisa, seja o Ministério da Saúde, e de fato o Carlos tem feito um trabalho ao longo dos últimos anos, né, muito importante, trabalho de base, um trabalho de buscar uma união entre as distintas entidades e sempre com o intuito de levar, né, um melhor acesso à população, seja das ferramentas diagnósticas, seja também um acesso a políticas no campo da ética, da transparência. Eu acho que isso é o ponto forte aí que o Carlos leva aí com as suas bandeiras. Certamente todos os pares da CBDL, onde você está incluído, também defendem essas bandeiras. Eu costumo chamar o Carlos de maratonista do empreendedorismo, né? E com um detalhe, né? Porque ele está sempre sorrindo, né? Ele está sempre feliz com aquilo que está fazendo, transmite isso. Isso é muito importante, né? É uma realização muito especial. Agora, você sabe, né, Fúvio? Eu sou biógrafo, né? Então ninguém passa por aqui ileso, né? Tem que contar a história. Então conta um pouquinho do Fúvio Facco, da trajetória do Fúvio Facco para a gente. Bom, Elias, eu, por influência, acho que de alguns amigos, né, da minha cidade, acabei optando por estudar, né, prestar o vestibular de farmácia e bioquímica, fui morar na gloriosa Ribeirão Preto, lá
consegui me graduar na Universidade de São Paulo, que era um sonho meu de frequentar uma universidade de enorme reputação. A partir dali, tive a oportunidade de ir para fora. Eu comecei minha carreira na Novartis Pharma, em Basel, né, na Basileia, na Suíça. Foi um grande aprendizado de vida, não só profissional, né? Morar fora e questão de costumes, idiomas e tudo mais. Foi um divisor de águas para mim. A partir dali, eu resolvi voltar para o Brasil e, felizmente, tive a oportunidade de trabalhar aí 12 anos na Labtest Diagnóstico. Foi uma escola para mim dentro do mercado de diagnóstico. Comecei ali desde, né, assessor científico, passando por gerência na parte de pós-venda, depois empreendendo na parte de gerência de produto, desenvolvimento de novos negócios. E a partir desse momento me surgiu, né, a oportunidade de começar, né, uma startup de uma multinacional, no caso a The Binding Insight, uma empresa inglesa, muito bem estabelecida nos países afora, mas que tinha uma pouca entrada no Brasil, por várias dificuldades, principalmente a dificuldade de se trabalhar o entendimento do produto, né? Uma empresa que trabalha muito com inovação na parte da imunologia, na parte de doenças e cânceres hematológicos, né? E ela precisava ter um corpo técnico localizado aqui no Brasil para ter um trabalho, vamos dizer assim, uma constância de propósito mais evidente para o mercado. E foi assim que eu comecei, há quase 10 anos atrás, pela The Binding Insight. Começamos, né, fundando a empresa, a subsidiária, compondo a equipe, e hoje a gente tem, sim, um enorme orgulho e satisfação de ver que o projeto já não é mais projeto, é realidade. O crescimento ele é bastante sustentável. Nós estamos agora naquela fase da adolescência. A gente já passou da parte do início da vida e estamos na fase da adolescência para entrar na fase adulta. Então, também estamos agora planejando a parte de novos investimentos, daquilo que está por vir, temos novas tecnologias por serem lançadas, mas sim, estamos bem posicionados, estamos em todos os grandes grupos de medicina diagnóstica do Brasil. A gente tem conseguido cumprir com a nossa missão, que é possibilitar que os nossos clientes, de fato, consigam melhorar a vida dos pacientes, né, através de exames inovadores, educação médica. Então, nós estamos bastante satisfeitos, mas cientes de que grandes desafios estão por vir, porque o Brasil é muito grande, muito diverso. Tenho claro para mim que a questão do acesso ainda é uma coisa que precisa ser muito melhorada. Nós temos algumas estatísticas e a gente vê que grande parte da população que tem acesso às nossas tecnologias, essa população está muito concentrada no Sudeste, na região Sudeste. Então, o nosso foco agora é levar também esse acesso às demais regiões do Brasil. Então, para isso, a gente está, né, mudando e também inovando na maneira de se fazer negócio. Estamos crescendo a nossa rede de distribuição de novos parceiros, de associações. Então, está bastante prazeroso, a equipe crescendo, desafios novos aparecendo, mas sempre mantendo os dois pés na questão da segurança, na questão da constância de propósito, porque disso a gente não abre mão. Você já deu vários insights importantes aí, né, sobre a medicina. Daqui a pouco vamos falar de um texto que você escreveu brilhante, o 5.0, né, Saúde 5.0, já fazendo algumas provocações ao mercado. Enfim, tem bastante coisa para a gente falar. Mas eu queria que você trouxesse primeiro, nesse choque cultural que você teve na Suíça, qual o maior aprendizado que você trouxe de lá e aplica até hoje na sua forma de gestão, e também que você contasse um pouco dos mercados, né, das áreas de atuação da The Binding Insight.
Essa minha estada, eu era ainda muito jovem, recém-formado na Suíça, né? Eu lá pude perceber a questão de rigor no cumprimento de processos. O suíço, assim como o alemão, vamos ao extremo aí da cultura japonesa, eles são muito fortes na questão do rigor em se cumprir, né, regras. Eu já era um pouco assim, e lá me ficou claro a necessidade de se ter um mínimo de organização, de ter, de fato, clareza na questão dos objetivos a serem alcançados. O que eu trouxe, né, e levo desde sempre é bem isso, a questão de deixar muito claro quais são os objetivos e como cada um contribui na caminhada, porque eu sempre pergunto para a minha equipe, se tem alguém aqui, vamos dizer assim, nessa reunião, que não sabe o porquê de estar aqui, por que nós estamos fazendo isso, está errado. Eu tô me equivocando. Então, por favor, se não quer levantar a mão agora, entra na minha sala a qualquer momento, tira a dúvida, porque todo mundo tem que ter clareza dos objetivos e do propósito e como cada um contribui, né, nessa jornada. Acho que esse é o grande ponto, sabe? E também eu vi, Elias, lá, assim, um abismo na questão de recursos, disponibilidade de recursos com relação de pesquisa e desenvolvimento. Eu lá eu tinha um cargo bastante inicial, vamos dizer assim, né, de pesquisador, e eu tinha uma autonomia de fazer uma requisição de compra de qualquer produto até US$ 5.000. Então, eu podia comprar qualquer coisa até o limite de US$ 5.000. E eu via que a realidade do Brasil era totalmente diferente aqui, né? Um pesquisador, um professor universitário, uma empresa privada, para gastar US$ 5.000 tem que fazer um baita planejamento, né? Porque o recurso é escasso. Então, eu tive isso também bem claro e foi um aprendizado de que a gente precisa ser muito racional na utilização dos recursos aqui para poder competir, né? Eu trouxe isso e quando eu decidi voltar para o Brasil, foi um pouco dessa visão, trabalhar muito bem a gestão de recursos. Dá agilidade também aos processos, sem dúvida alguma, né? Além da confiabilidade, né, no time e tudo mais. E conta para a gente um pouquinho assim, né, da linha de produtos, né, que a The Binding Site hoje oferece. Um dos principais motivos, né, que me fez assumir esse projeto lá em 2000, final de 2013, foi exatamente o tipo de produto que a empresa desenvolveu e fabrica, né? São produtos no campo da imunologia, principalmente em duas áreas chaves, que é a parte da oncohematologia, então, no campo das gamopatias monoclonais, né, indo mais, estreitando um pouquinho mais na parte de mieloma múltiplo, que é, depois das leucemias, é o principal câncer hematológico, e cada dia mais fica evidente que isso não é uma doença rara, na verdade, é que antes não se faziam os diagnósticos necessários, né? E agora, com a disponibilidade de novas ferramentas, no caso, incluindo a nossa ferramenta diagnóstica, a gente pode ver que é uma doença, infelizmente, muito mais frequente do que imaginávamos, né? Então, esse é um campo muito importante e promissor ainda, onde a gente precisa atuar na educação médica, na educação dos laboratórios, da sociedade em geral, né, dos pacientes. E o outro campo que a gente atua fortemente é na parte também dentro da imunologia, mas mais relacionado com imunodeficiências, ou seja, avaliar o nível de resposta imunológica que o indivíduo possui para determinadas doenças. Tá? Então, isso abrange muito a questão da pediatria, aquela criança que fica doente com muita recorrência. A gente tem alguns exames, alguns testes que ajudam a fechar o diagnóstico para entender o porquê daquelas infecções de repetição daquela criança, por que ela não, muitas vezes, não responde, né, positivamente à vacinação, por exemplo, na vacinação contra a pneumonia. Então, a gente tem
duas linhas principais que são muito de um nicho muito específico de mercado. Então, esse é o grande desafio. Dentro do mercado de diagnóstico, nem todo mundo conhece a The Binding Insight, porque a The Binding Insight trabalha muito focada nesses dois nichos, nesses dois, vou falar, dizer assim, mini segmentos, né? Mas eu aceitei a empreitada justamente porque estamos falando de uma necessidade de e intensidade de conhecimento muito grande. E era um pouco do que eu sentia falta anteriormente, de aonde que eu consigo aplicar melhor o conhecimento para que a discussão sobre preço fique no segundo plano, né? Porque é muito comum a gente fazer qualquer proposta, qualquer oferta, e alguém da outro lado perguntar assim, mas e o preço? Sempre me incomodou. Então, assim, como ter uma tecnologia e como apresentar uma tecnologia de forma que a discussão sobre preço seja secundária, Valor né? agregado, né, Fulvio? Exatamente. Então, com a The Binding Insight, eu tive essa realização. De fato, o preço sempre é um fator importante, mas ele não é o principal. Porque aqui a gente consegue, com muito treinamento, com muita dedicação, apresentar e mostrar o valor do produto, o valor do diagnóstico. Isso acho que é um grande ponto de satisfação de todos os empregados que nós temos, sabe? Porque a questão da satisfação, do clima organizacional, ela não está relacionada somente à remuneração, né? Você tem toda uma questão muito maior do que isso, né? Para poder ter pessoas comprometidas, engajadas e fazer com que a empresa cresça numa velocidade, digamos, até muito maior do que o mercado em geral. Então, esses são os segmentos e o negócio principal da empresa, Elias. E estamos muito felizes com o que está por vir agora em maio, na EuroMedLab, que é o maior congresso de diagnóstico laboratorial da Europa, que vai acontecer em Roma nesse ano. A The Binding Insight vai lançar a sua nova linha de produto que emprega a tecnologia de espectrometria de massa para a medição de proteínas plasmáticas. Também, né, as mesmas proteínas relacionadas às doenças oncohematológicas que eu comentei, mas agora com um nível de sensibilidade muito maior. Então, a gente vai conseguir diagnosticar pacientes que antes a gente não conseguia. A gente vai conseguir dar um zoom muito mais forte naquelas situações pouco conhecidas até então. Isso vai ajudar muito, não só o diagnóstico, mas principalmente a indústria farmacêutica na questão da modulação, na questão da gestão da jornada do paciente, na questão da administração das drogas. A gente vai conseguir monitorar melhor isso, a questão da administração e a racionalização dessas drogas. Então, a gente tende a ofertar uma ferramenta diagnóstica que vai melhorar em muito toda a gestão e a jornada completa do paciente. Isso vai ser muito forte e vamos trabalhar duro para trazer isso para o Brasil em 2024 já. Tive a oportunidade de conhecer parte da sua equipe, muito engajada realmente, né? E a expressividade, né, da The Binding Insight está acima de qualquer questão, porque é uma empresa que está em mais de 100 países, né, já está, né, fundida mundialmente. E eu gostaria até que você pudesse trazer um pouco mais disso, porque esse é um trabalho, como dá para ver a tua empolgação, a tua vibração com o lançamento, porque nós estamos falando em salvar vidas, em melhorar a qualidade de vida, né? Esse é o fruto maior, né, de todo esse empenho e tudo mais. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o polo industrial da Debye de Site para atender 100 países. Está no Brasil, está distribuído por outros países também? A logística, como é que funciona? A empresa nasceu dentro da Universidade de Birmingham, na Inglaterra. E a sede, a fábrica, continua lá até hoje. Então, hoje,
100% dos produtos são fabricados na Inglaterra. Então, aqui a gente faz o processo de importação, de armazenamento, distribuição e suporte aos clientes, além de trabalhar toda a questão do marketing científico, né? Publicações científicas, projetos de disseminação de conhecimento e acesso de mercado. E sim, de lá da Inglaterra, a gente tem várias filiais, assim como a brasileira, temos filiais muito importantes, como a filial americana e filiais em quase todos os países europeus. Estamos com filiais também na Austrália, Nova Zelândia, começando uma filial agora no Japão, temos filial já bem estabelecida em Singapura. É, então, assim, os principais mercados do mundo estão, de fato, bem cobertos e para cobrir os demais mercados, a gente conta com uma rede de distribuidores muito forte, né? Que é o caso, inclusive, da América Latina, porque na América Latina nós temos, da qual eu sou responsável, na América Latina nós temos a filial brasileira e a gente constituiu no ano passado a filial mexicana. Estamos replicando o modelo de sucesso, né, aqui do Brasil, a gente está replicando isso para o México. Nos demais países, nós contamos com distribuidores, né, parceiros comerciais também muito engajados, de promover os nossos produtos e a gente tem tido bastante sucesso. Temos distribuidores muito importantes e dando um retorno, né, muito significativo para os negócios e na própria Argentina, independente das dificuldades econômicas que a gente escuta, Chile, Colômbia, Peru, a Venezuela, para nossa grata surpresa, voltou. A Venezuela já representou muito do nosso negócio na América Latina, quando eu entrei há 10 anos atrás, e infelizmente desapareceu e está retomando agora. Então, e países pequenos da América Central, que a matriz achava meio que difícil de se encontrar negócios ali, a gente consegue hoje ter pelo menos um distribuidor em cada um dos pequenos países. E, por exemplo, Costa Rica, onde a gente tem 3, 4 sistemas já instalados. Então, assim, a penetração nesses mercados é bastante significativa. O México, que é o segundo maior mercado da América Latina, é o mercado onde nós estamos um pouco mais atrasados, né? Por alguns fatores. Então, mas agora com a própria operação, a gente pretende recuperar esse tempo e colocar o médico no devido patamar aí, né? Estamos bem próximo ao Brasil. Mas essa é a configuração geral da empresa. No atual momento, Elias, mesmo com a venda, né, a incorporação da The Binding Site pelo grupo Thermo Fisher, que é gigante. Para quem não sabe, a Thermo Fisher tem negócios diversos, mas sempre focado na parte, né, da ciência, na parte da medicina. São 126 mil empregados, mais ou menos, no mundo, um faturamento de 40 bilhões de dólares, é maior do que muita empresa automobilística, tá? Acho que a Toyota está próximo desse faturamento, assim, desse valor, na verdade. O valor da empresa é acima de 240 bilhões de dólares. Então, a Toyota, acho que, por exemplo, vale 260, 270. Ela tem um valor de mercado maior do que Walt Disney, maior do que muita empresa assim, de nome global, de fato, sabe? E isso está sendo bastante bem-vindo para a The Binding Insight, porque acho que nós vamos ter várias sinergias. Acho que a gente vai conseguir acelerar tudo isso que eu falei da questão de dar um maior acesso, penetração de mercado, através de aproveitar a estrutura que a Thermo Fisher já possui em alguns países, por exemplo, até mesmo, né, na América Latina.
E com satisfação também comento que na própria sede da empresa está havendo uma mudança. A estrutura ficou pequena e desde o ano passado já se organizou já uma mudança, até não distante, vai sair do edifício e migrar para outro da 300 metros perto, mas um edifício 10 vezes maior. Isso é para permitir, de fato, para acomodar o crescimento planejado da empresa para os próximos 10 anos. Então, de fato, não foi à toa que a Thermo Fisher depositou, né, todo o investimento e a confiança na nossa tecnologia e no nosso corpo, né, na nossa comunidade de empregados engajados, como eu comentei. Sem dúvida, parabéns, né? Sem dúvida alguma, porque isso significa contratação, produção, multiplicação, enfim, só tem fatos positivos. É só mais aí, né? Não tem outro sinal para a gente agregar. Você falou, né, da Thermo Fisher hoje em torno de 240 bilhões, né, de valor. Realmente, com as notícias de que a Amazon queria comprar a Disney, né, ou quer comprar a Disney, ou está em negociação, realmente a Disney está orçada em 200 bilhões, né? E, então, realmente, abaixo do valor da Thermo Fisher, né? E se a Amazon vier a comprar, deve valorizar em 30% o valor de 2 trilhões dela hoje, né, mundialmente. Então, só para trazer uns números aí para o pessoal que nos acompanha. Fulvio, eu falei do teu artigo Saúde 5.0 e Acesso, né? Vou trazer 3 pontos sobre esse artigo para depois você nos presentear com esse conceito que você trouxe. Os avanços foram significativos e hoje temos, por exemplo, agendamento digital de consultas, teleconsultas, cirurgias minimamente invasivas, exames genéticos, exames beira de leito, que é o point of care, autoteste, com o paciente ganhando mais protagonismo. Outro ponto que você trouxe, tudo isso em aspas, né? É o texto do FUB. Outro ponto, atores do sistema de saúde suplementar poderiam aprimorar seus serviços através do emprego assertivo de ações advindas da análise dos dados e da inteligência artificial gerada a partir dessa consolidação de informações. E aí você fecha, né, com uma antevisão dos fatos ou uma provocação ao mercado, um alerta dizendo que caminhamos para o conceito de saúde 6.0 que está por vir. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre esse conceito. Isso aí de fato foi uma provocação, me veio, né, à mente naquele momento que estava escrevendo, que eu vejo que a saúde do Brasil, isso não só no Brasil, tá, mas vamos focar aqui, né, ela é tratada de uma maneira muito fragmentada, né? A tecnologia chegou, a gente tem já a internet das coisas começando a atuar, mas você tem os atores totalmente desconexos. Se a gente tomar em consideração a jornada do paciente, isso que nós estamos nem falando da prevenção, tá? Que é uma coisa que a gente precisa chegar, né? Trabalhar a prevenção. Infelizmente, a gente ainda não trabalha prevenção, a gente trata doença, essa é a verdade. A gente não tem plano de saúde no Brasil, né? A gente tem plano para tratar doença. Então, a gente precisa mudar isso. Para mudar, a gente precisa empregar inteligência para poder ir lá naquele conceito meu inicial de racionalizar recursos. Então, existe recurso. A gente gasta muito. O problema é que a gente gasta mal, né? Então, como gastar melhor? Para gastar melhor, a gente precisa ter visibilidade do gasto, entender todo o processo, ou seja, toda a jornada do paciente nas diferentes enfermidades, né? Doenças. Então, para isso, eu vejo assim, houve, na verdade, né, um movimento muito forte de terceirização e ficou evidente que, de alguma forma, esse modelo talvez não seja o melhor. A gente tem que pensar no mercado de saúde como um todo, porque a reclamação ela é comum. O plano de saúde reclama que o negócio dele está ficando inviável. O prestador de serviço reclama que também o plano de saúde não está remunerando e está ficando inviável para ele. Ou seja, está tá colapsando.
está colapsando. Então, vamos esperar colapsar? Eu Do outro acho lado, que ainda a adimplência do cliente também, né? Sem dúvida, tem uma coisa. exatamente, exatamente. Aí você tem a questão, né, econômica que não está favorável ainda no Brasil. A pandemia trouxe uma série de impactos negativos. A gente tem, né, um, um juro alto, inflação ainda muito acima da meta. Então, a gente tem uma conjuntura macroeconômica prejudicial. E se os atores não se conectarem melhor, a gente não vai conseguir racionalizar os recursos e isso, de fato, gera desperdício. Não tem jeito. Então, assim, é uma luta contra o desperdício. Olha, você está gostando dessa conversa com o Fúvio, do modo de gestão dele, então você vai comprar esse livro aqui, ó. O meu já está aqui, só não estou ainda com autógrafo, mas isso aí logo, logo eu tenho. Fúvio César Faco, Estratégias de Prestação de Serviços e seus impactos na competitividade. Um estudo de caso em uma empresa de biotecnologia, lançado pela editora Dialética. Então, está na Amazon, está aí, né, nos portais de vendas, né, das livrarias virtuais, enfim, muito importante. Fúvio, queria que você falasse um pouquinho desse livro também e já emendasse com a importância de estar associado à CBDL. Ok, Elias. Sim, esse livro, minha obra-prima, ele traz a estratégia que, de fato, foi empregada durante minha passagem pela Labtest, a questão de focar no serviço, de estruturar uma área de pós-venda, de pensar em entregar uma solução mais completa para o cliente. Tudo isso foi um movimento de mudança interno significativo dentro da companhia naquele momento, né? E eu fiz essa análise e que inclusive fez parte, né, da minha dissertação de mestrado. Tá? Então, né, fiz o meu mestrado em administração, com ênfase em estratégia e competitividade, e tomei como base esse estudo de caso da Labtest na época, que já tem alguns anos, mas a aplicação e o conceito seguem atuais. A gente vê empresas do nosso segmento, da biotecnologia, ainda pecando muito nessa questão da prestação de serviço e de ter uma visão de produto ampliado, de fato, né, a ser oferecido para os clientes, né? E para a CBDL, assim, a nossa relação com a CBDL, ela é muito importante. Através da CBDL, a gente consegue ter uma representatividade, como eu comentei, junto a entidades governamentais, junto a outras entidades de classe, seja a Abrafarma, né, das farmacêuticas, seja a própria Abramed, dos laboratórios clínicos, né, de medicina laboratorial. Então, a CBDL, ela é uma das mais fortes, inclusive, eu tenho para mim, com os seus 30 anos, 30 e poucos anos de atuação, ela já se consolidou e a pandemia reforçou ainda mais a importância da CBDL, né, como interlocutora das empresas de diagnóstico nesse nosso mercado. Então, eu vejo que a CBDL, para nós, é muito importante nessa questão de nos ajudar na missão de levar o acesso das nossas tecnologias aos diferentes públicos, né? E a gente, de alguma forma, se sente mais atualizado, a gente tem uma pesquisa de mercado que todos os associados participam, então isso, de alguma forma, como eu comentei, traz dados, a gente consegue ter uma análise um pouquinho mais real da situação, então a gente consegue tomar algumas decisões mais assertivas nesse quesito. E a ideia nossa, né, é de fato fazer com que a entidade continue se fortalecendo e estamos aí buscando novos associados, porque dentro da missão da CBDL está de que a CBDL precisa representar
ao menos 75% do mercado, né, de diagnóstico, de empresas que fabricam e distribuem produtos para diagnóstico. Então, é uma missão bastante importante dentro desse contexto da cadeia de saúde como um todo. Muito bom, Fulvio. Então, se você que nos acompanha, se a sua empresa ainda não é associada à CBDL, né, participe desse time vencedor. Fulvio Faco, gerente-geral para a América Latina na The Biden Insight e vice-presidente da CBDL. Muito obrigado por participar conosco aqui no Diagnóstico por Dentro do Mercado. E, olha, programa aberto aqui para a gente sempre atualizar as novidades da The Biden Insight. Parabéns pela sua trajetória e modelo de gestão, Fulvio. Muito obrigado. Eu que agradeço, Elias, e mando um abraço a todos os colegas aí que vão participar também, né, desse programa. Acho que, de fato, a gente tem que estar sempre atuante, levando a nossa mensagem, porque a área de diagnóstico, ela conseguiu uma valorização adicional com o advento, né, da pandemia, mas a gente ainda precisa elevar a importância do diagnóstico, porque não é gastar mais com diagnóstico, na verdade, é investir em diagnóstico, é investir em prevenção. É assim que a gente vai melhorar toda a cadeia. Não só assim, mas é um dos passos que a gente precisa cumprir para poder melhorar essa questão da racionalização dos recursos de toda a cadeia produtiva. Muito obrigado, Elias, pela oportunidade e conte conosco. Com certeza, nós é que agradecemos, Fúvio. Portanto, Fúvio Faco, gerente-geral para a América Latina na The Biden Insight e vice-presidente da CBDL, aqui no programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, uma realização da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que atua, claro, né, defendendo o setor, é a voz forte do setor de diagnóstico. Obrigado pela sua parceria, por estar conosco. Inscreva-se no canal, mande seus comentários, compartilhe os nossos programas, e sem dúvida alguma você vai estar por dentro do setor, do segmento de diagnóstico. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal.